sabia. Mas é o que Aí acontece. legal. Vamos lá, que já vai começar. É conosco mesmo. 6 horas. Então, o livro Mediunidade, a cura da ferida, da fragilidade. Estamos na lição 30. Esse título aí, ele já está, vamos dizer assim, cobrindo alguns capítulos, não? 30. É o título do livro. O título do livro é esse. É o livro mesmo. O título é Mediunidade, a cura da ferida, quer dizer, a mediunidade é a cura da ferida da tua fragilidade, da nossa, entendeu? Acho que o próximo vai ser, como é que é mesmo o nome do outro? Que ele... É bem igual, né? Amorosidade, a cura da ferida do abandono, eu acho, do abandono. Acho que é. Não, mas relativo um ao outro. Eu vi o mais barato que eu vi, 55. Onde tu encontrou? Na estante virtual. Aí quando tiver mais perto eu vou comprar, que eu tô meio caído agora, eu falei, deixa para depois. Se tiver duas, tu pede duas, que eu te dou o dinheiro. Eu vou procurar também. Mas isso aí é usado. Aí quer dizer, geralmente é um. Vamos ver. Quando é usado, mas sempre tem mais, né? Não, por isso que eu deixei para frente, para ver se eu encontro mais barato. Então, lição 30, o título é Mediunidade, a cura mental. É interessante que a gente vai ler agora uma passagem do livro dos médios, que é na pergunta que a gente está estudando na filosofia da mediunidade, que é a pergunta 220, só que a subitem terceiro, a gente já estudou ele. E lá nesse... Você está entendendo que foram umas coincidências que foram acontecendo, entendeu? Que a gente entende que, tudo bem, a gente está procurando, pesquisando, mas tem uma orientação além que nos leva a essas páginas. É interessante. Aí vamos lá, então, lá no livro dos médiuns, no capítulo 17, item 220, subitem terceiro, está assim: este dom de Deus não é concedido ao médium para o seu deleite. Concedido aos médios? Para o seu deleite, para o seu prazer, bel prazer. E ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para o fim de sua melhora espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Bem profunda, hein? Agora vamos à dissertação aqui da irmã Dufour. É inegável que o exercício mediúnico é terapêutico, curativo. O exagero no tema acontece quando se enfoca essa iniciativa como solução para as mais variadas questões da vida pessoal. Eu e Erlei mesmo estava conversando sobre isso para cá, ele falando lá que a companheira dele falou que vai vir aqui quando der na cabeça dela, quando tiver afim. Aí o Erlei foi e falou: o que, Erlei, que tu falou? Mas se você tiver assim, assado, vem reclamar. Não. Eu falei: o que tem a ver, Erlei? Frequentar o centro espírita vai melhorar a vida dela financeiramente? Mental vai. Não, meu problema é espiritual. Mas aí que tá. Aí eu dei o exemplo de alguns, ou que a gente conhece, que frequentava ali e também era pipa voada. Vai para lá, vai para cá. Quer resolver o problema afetivo, emocional, financeiro? Olha, tu sabe, eu não cortando a proposta, que é muito boa, eu digo uma coisa: se as pessoas chegarem numa concepção espiritual, vai notar que essas coisas todas somos nós que realizamos, nós que idealizamos. Agora, o que nós precisamos? Inteligência, força de vontade. Ele vai falar isso tudo aqui no estudo, então, não antecipa, não. O equilíbrio, não vou longe, não. O equilíbrio para poder se manter, porque as pessoas querem que as coisas se solucionem como ele quer, como a pessoa quer. Não é assim. Não é a mediunidade que causa tormenta mental. Ao contrário, os que padecem de dor psíquica e emocional recebem-na como remédio saudável. Não é a mediunidade que causa os problemas da convivência e das dificuldades materiais. Ao contrário, os problemas surgem por descuido, más decisões e outras motivações das vidas passadas e da atual.
é a mediunidade bem conduzida, e a mediunidade bem conduzida pode ser fonte de inspiração e horizonte na solução de tais desafios. Mediunidade é uma oportunidade e não um karma, uma bênção e não um peso. Mediunidade é uma bênção que não encarna. Não, mediunidade é uma oportunidade e não um karma. Estou meio ruim. Uma bênção e não um peso. Este dom de Deus não é concedido aos médios para seu deleite, e ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para o fim de sua da sua melhora espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Repetiu o Livro dos Médiuns. Mediunidade é canal iluminador de autoconhecimento profundo, permitindo melhor compreensão de suas mazelas e necessidade de aprimoramento. Verdade. Então, a gente tem que ver aqui, o que ela está dizendo é muito complexo. Mediunidade é um canal iluminador de autoconhecimento profundo. Então, a gente vem, o que é a mediunidade? Eu vou ser a ponte do espírito comunicante para o espírito estar recebendo a mensagem. Esse canal é iluminador de autoconhecimento profundo. Então, isso tudo que está vindo, e eu sou o intermédio disso aqui, é porque tem alguma coisa ali que eu também ganho em aprendizado. Então, a gente tem que estar bem, assim, antenado, bem situado, para não deixar aquilo, é ele falando para ele e pronto. Não, eu também estou inserido nesse contexto e eu tenho que ver qual é a minha parcela de responsabilidade nessa situação, né? Poeticamente falando, tem um hino aí que se canta aí, né, no movimento espírita, que fala que fica sempre um pouco de perfume na mão de quem distribui rosas. Muito legal, Então, se o médium compreender, né, claro que o médium espírita, geralmente ele tem esse conhecimento de que ele é mensageiro, que passa as informações para o próximo. Então ele tem que estar sempre procurando cada vez mais se esclarecer, que é para não ser escravo das sombras. Então, não deixar também, na sua escrita, principalmente quando recebe assim direto, né, as interferências. Então, quer dizer, o cara pode não ser perfeito, mas vem trazer um produto de alto teor moral e espiritual. É complicado, quando tu mexe com dinheiro, ou quando tu tem poder na mão, ali é que você vai se conhecer daqui para frente. Olha, mas você mesmo pode ter referência. Vamos dizer, o nosso amigo, esse que morreu no carnaval até, o Chico Xavier, ele recebeu uma... Ele morreu na Copa do Mundo, Erlei. Olha, na Copa do Mundo. Não, porque tudo é alegria. Então, o que acontece? Mas ele fez bom uso do estudo que ele tinha, que fosse pouco, mas fez. Não, mas eu não estou aqui para jogar confete em ninguém, não. Eu estou falando ao contrário. É aquele que pega o poder, aquele que pode ganhar um dinheiro e usa isso. Tem um palestrante aí que muitos aqui falam dele e tal, aí ele estava fazendo um curso. Aí eu fui entrar no curso, me inscrevi e tudo, aí no final tu tem que... Lá no final vem a mensagem lá para tu começar a pagar uma mensalidade em cima de uma situação superior, que vai vir mensagem de libertação, disso aqui. Eu falei, pô, é brincadeira, mas ainda quer ganhar um dinheiro com os espíritas? Aí, quer dizer, são coisas que... Ele chegou a um patamar já, e vendo pelo histórico, pelo quem ele é, tu vê que não precisa, né? Tu vê um Chico, tu vê um Divaldo, e era de uma situação humilde. Agora, um cara que já foi, que é juiz, que é isso, que é aquilo outro, tu já acha assim, pô, não precisa entrar nessa zarapuca para os outros, né? Olha, ali atrás do Corpo de Bombeiro de Campo Grande,
eu tinha um centro ali. E um dia de curiosidade, eu resolvi ir. Mas, mais de 30 anos atrás, eu tinha naquela faixa uns 50 anos por aí. Aí quando chegou lá, não, porque aqui faz o cirurgia do doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Eu falei, opa, é mesmo? Olhei centro de Umbanda, coisa e tal, entrei e sentei. Aí, daí a pouco, o cara falou que a consulta era tanto, não sei o que lá, era tanto. Só a opção não veio com a opção de preços. Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, irmão, posso falar a verdade? Isso aqui não tem o doutor Bezerra de Menezes aqui, não. Ele, epa, mas que é isso? Como é que tu faz isso? Eu falei, não, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes tirava das suas economias e dava até para facilitar aqueles pobres, que ele entendia que era pobre mesmo. Era o doutor Bezerra de Menezes. Então não vem ninguém querer cobrar consulta do doutor, que até o anel dele de grau ele doou em repercussão a uma situação difícil que tinha uma senhora que era lavadeira. Então como é que ele agora vai cobrar aqui em espírito? Claro que não é ele. Vamos continuar aqui, Eli, senão a gente termina assim. Não fala. Depressão, ansiedade, baixa autoestima, estado borderline, pânico e diversas enfermidades psíquicas não são causadas porque alguém possui mediunidade ou necessite desenvolvê-la. Esses quadros psíquicos pertencem a velhos comportamentos do espírito e a mediunidade pode ser caminho de cura e libertação. Os médiuns não são doentes por conta da mediunidade. A mediunidade é dada a pessoas doentes. Seu exercício seguro, bem orientado, colocado a serviço do bem, é uma fonte incomparável de vitalização energética, proteção para a vida mental e estímulo para o avanço moral e espiritual. Eu acho gozado isso aqui porque ele coloca que a mediunidade é tudo isso. Vou repetir aqui. Seu exercício seguro, bem orientado, colocado a serviço do bem, é uma fonte incomparável de vitalização energética, proteção para a vida mental e estímulo para o avanço moral e espiritual. Só que o problema todo, no meu ver, né? Cada um tem seu ponto de vista. A gente é doutrinado a ser como num feudo. A gente ali são os vassalos, tem a nobreza e tem o rei. E a gente está sempre no intercâmbio, a gente sempre é o médio. É o que pega dali e leva para lá. E não dá essa particularidade de você ser autorresponsável. E aí o médium iniciante que está nesse mundo turbuloso, que é o mundo espiritual, no qual esse iniciante ainda não consegue visualizar, ainda não tem o Pentateuco ainda codificado dentro da consciência, você ainda está meio perdido naquilo tudo. E você é massa de manobra. E o lado da autorresponsabilidade te coloca como você já iniciando, desde de iniciante aqui na Casa Espírita, como responsável do que vai ser a tua vida. E o mundo espiritual, os centros espíritas colocam, você é criatura de Deus, você é sempre um subproduto. Os esotéricos já não. Você não é criatura de Deus. Você é uma parte de Deus. E Ele está sempre em você. Você que não está nele, mas Ele está sempre em você. Porque Ele é o todo e você também é o todo. E Ele coloca essa autorresponsabilidade já no início. Eu não tenho que ficar lendo na cartilha dele, não. Eu tenho que ler o que eu tenho, pegar o alimento bom, segurar, jogar fora o alimento velho e usar isso tudo, não para os outros, não para a minha família, para a minha mulher, para os meus filhos, não, é para mim, é para mim. E essa batata quente da autorresponsabilidade,
é muito suavizada e às vezes nem colocada na tua mão. A maioria dos centros, para tu participar de uma sessão mediúnica, Deus me livre. E assim, qual é o princípio da doutrina? Onde que começa a doutrina espírita? Né? Com a codificação de Allan Kardec, com o lançamento do Livro dos Espíritos. A gente insiste, temos que conhecer o Livro dos Espíritos e as outras obras. As 5 obras são fundamentais para você entender o que é o Espiritismo. E, lamentavelmente, muitas pessoas, pela mediunidade muito ostensiva, assumem o comando da casa, entendeu? E orientadas por espíritos que, às vezes, sabem menos do que nós, entendeu? Aí o espírito vem e estabelece as regras deles. E a gente fica ali submisso, entendeu? Quando que nós é que precisamos conhecer, nós temos que buscar. A doutrina dá um embasamento enorme, é só a gente ter disposição. Hoje em dia não precisa de estar abrindo página de livro. Você vai nas fontes corretas e você vai encontrar o esclarecimento que você precisa para entender o que é o Espiritismo, para não ter essa problemática de achar que a mediunidade é enfermidade, como ela está mostrando ali, que é o contrário. Né? Nós somos médicos para nos curarmos e não para ficarmos mais enfermos. E não ir atrás da cabeça de ninguém, a gente vai sofrer. Mas, Valdemir, será que chega a esse ponto? Como é que é? Será que chega a esse ponto de achar que mediunidade é uma enfermidade? Aí, beleza. Está na casa espírita há quantos anos? Não, e pior ainda, vezes, né, as pessoas dizem que mediunidade vai estar cura. Quantas vezes tu foi para centro espírita para melhorar a visão? Não, que eu me lembro, deixa eu ver. 1000. não vai acontecer. Vamos voltar. O único centro que eu fui mesmo foi aquele que você me conheceu ali, não era nem diretamente um centro, né? Era uma casa de tratamento. Ali eu fui e dali eu segui... Não prolonga o assunto. Os 13 anos, não, você perguntou, eu estou dizendo, mas não me lembro em outro lugar. Tá bom. Fora dali eu nunca fui, só no médico. Então, mas o problema todo é esse. Roque Jacinto, tem um livro do Roque Jacinto, é um livrinho simples, pequenininho. Ele chega, você espírita que conhece a codificação, você é poderoso. A tua água magnetizada que tu bebe serve para alguma coisa? Se não serve, é culpa tua. É culpa tua. Porque você pode fazer o que você quiser da água magnetizada. Você pode fazer na tua vida o que quiser. O livrinho é bem simples, é bem humildezinho, mas o livro sábio. E é verdadeiro. Sabe por quê? Ontem, a semana passada, no sábado, eu saí daqui, estava aqui que não aguentava nem virar assim o rosto. Depois daquela água fluidificada que eu banhei a vista, na hora queimou. Quando ela queimou, eu senti que estava fazendo efeito. Aí eu botei mais um bocadinho, abrandou. Quando cheguei ali fora, a vista estava normal. Então, quer dizer, se faz comigo, por que não pode fazer com meu irmão? Esses quadros psíquicos pertencem a velhos comportamentos do espírito e a mediunidade pode ser caminho de cura e libertação. Os médios não são doentes por conta da mediunidade. Acho que isso aqui eu já li, né? Os médios não são doentes por conta da mediunidade. A mediunidade é dada a pessoas doentes. Seu exercício seguro, bem orientado, colocado a serviço do bem, é uma fonte incomparável de vitalização energética, proteção para a vida mental e estímulo para o avanço moral e espiritual. A força mediúnica é uma energia divina que agrega valor e força. Seria algo como uma constante fonte de água pura jorrando sobre um pote repleto de impurezas, lavando e eliminando toda a sujeira em ritmo progressivo e lento. À medida que o médium melhora e desenvolve seus valores, sua bagagem de conhecimento e sua experiência espiritual. A fragilidade é uma dor profunda e um dos caminhos mais empregados para sua solução é a ampliação da sensibilidade mediúnica realizada antes do renascimento no corpo físico. Por essa via, os médios tomam um tipo de medicação não existente no mundo físico
para a amenização de tão dolorosa doença da alma. Ele põe aqui uma observação aqui embaixo, vamos ver aqui. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica. Então, ela está antes dessa disposição orgânica. De que qualquer homem pode ser dotado, homem ou mulher, né? Como da de ver, de ouvir, de falar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 12, está assim: e a faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium. Está lá no O que é o Espiritismo, no capítulo 2, item 79. Então, por isso que muitos médicos, apesar de ser médico, às vezes são vacilão, e a pessoa vê, pô, como é que esse camarada recebe tanta coisa boa e é um indivíduo vacilão. Aí está. Erlei, essa mediunidade que ele coloca aqui, eu resumo isso em aceitação. Aceitação parece um nome meio vulgar, meio sem nada a agregar ali. Aceitação é tudo. Você só cria os problemas porque você não aceita. Você não aceita o que está por vir. Porque a aceitação é desapego. Você cria raiva, ódio, todas essas mazelas do egoísmo, porque você não aceita. Porque você cria um combate, você luta contra. Isso aí é o apego. A aceitação é a forma de você se desapegar do problema que está por vir. É você não criar nenhum combate e uma ira de lá para cá e também daqui para lá. Então, quando ele coloca mediunidade, eu substituo por aceitação. Que quando coloca aqui que você recebe isso antes de nascer, já entrou para o lado da macumba, já entra para um lado que tu não tem como mencionar, que está lá do outro lado. Eu vou falar o quê? Eu estou encarnado, não sei nem de onde eu vim, para onde eu vou ficar questionando? Não vou ler e pronto. Agora, qual é o momento mais importante da minha vida? É o aqui e o agora. Quem é a pessoa mais importante do universo? Sou eu. Se eu desaparecer, eu nem sei quem foi Deus. Se eu desaparecer, eu não sei nem o que é o mundo. Então, penso, logo existo. Então, eu sou a pessoa, no meu mundo, mais importante. E, como disse aqui, eu não sou produto de Deus. Eu sou um desdobramento, uma centelha divina, Ele está em mim. Então, não é desfazer de Deus ou de ninguém, é se colocar ao lado do Pai. É entender esse mecanismo e saber, eu tenho que trabalhar cada vez mais para expandir minha consciência, para cada vez mais eu me aproximar dessa consciência suprema do universo. Então, a aceitação é uma situação que... Pode falar. Não, aquela fala de Jesus, eu e o Pai... Somos um só. Mas ele lembra do versículo todo, por parte dele? Não lembro. Para a gente interpretar, porque ele faz uma colocação muito parecida aí. Ele coloca que quando estamos no bem, quando estamos no amor, somos um com o Pai. Porque o Pai é o amor, o Pai é toda essa harmonia. Agora, a gente tem que entender que não há o mal, há a ignorância. E aquela ignorância está vindo ao meu encontro, é por atração também, são ligações que eu estou fazendo, eu estou trazendo para mim. E eu tenho que entender, codificar, o que aquilo está dizendo para mim. Porque quando não tem a aceitação, cria isso, a rivalidade, o combate, a guerra. E na guerra ninguém ganha. Todo mundo perde, né? Então vamos continuar aqui, quando eu der uma paradinha. 61. Renascer médio é manter uma carta de assistência para tratamento intensivo e de longo prazo,
à medida que se exercita no avanço de sua melhoria espiritual, colhe os efeitos reconfortantes e ricos de misericórdia que o levam a se sentir mais capaz e confiante de si próprio, sem tombar nos enganos de outrora, quando permitiu a ilusão do ego e do narcisismo. E ela finaliza: conscientes de sua necessidade e do tanto que ainda precisam caminhar para a aquisição da paz definitiva de seu ser e da sua iluminação espiritual, os servidores da mediunidade pautam a vida com mais sabedoria e equilíbrio, tornando-se instrumentos úteis e colaboradores valorosos na tarefa do progresso da própria humanidade. Que assim seja. Então, eu pedi o Erlei aí para fazer uma prece sucinta aí para a gente começar a ler os outros livros. Meus irmãos, em nome das forças superiores e de nós mesmos, nos representamos e apresentamos a essa força através da nossa força de vontade, do nosso apoio àqueles que estão com a mesma procura nossa, ou seja, militantes da espiritualidade, dignificando a nós mesmos como criaturas de desenvolvimento mental e espiritual e dignificando essa obra que podemos chamar cristã, porque daí vem nascer todo o conhecimento que nos faltava através do apoio doado por esse grande guia e protetor, guia e mestre Jesus, dando esse suporte aos espíritos de verdade, ministrando-os através dos tempos, para que agora nessa categoria angelical possa nos doar e receber. E nós, assim, fazemos aquele elo, fazemos aquela comunhão com esses irmãos, porque estão preparados, estão sabendo de como é o conhecimento, o modo de vida, as vibrações que nos atingem e que nós possamos atrair até nós em condição encarnada. Daí vem o uso do livre-arbítrio. Podemos passar pela porta estreita. Ela nos escama, ela nos chama à chorra, nos chama ao trabalho, nos chama à nossa conduta, a uma nova vestimenta. É vestimenta essa que tira de nós todo aquele passado para nos radiar, nos estarmos em contato com um momento de superioridade divina. E assim, a cada passo, a cada degrau, nós vamos melhorando, vamos edificando, até chegar agora um ponto de saber, de ter a comunhão com esses espíritos, doado por si próprio, mas doado também com a santificação ou exercício espiritual de alto valor moral e espiritual. Daí nós edificamos cada vez mais a nossa vida através desse conhecimento. Então assim pedimos aos desencarnados, a esses irmãos que vêm aqui nos trazer essa comunhão, essa felicitação de bom humor, de trabalho e de fraternidade acima de tudo. Então é o momento de vibrarmos essa corrente na limpeza psíquica do nosso ambiente, do nosso corpo, do nosso eu, para que nós possamos assim ter nessa união uma força total. E essa força total espiritual vem nos dar esse poder, essa condição de dizermos agora, nós queremos essa limpeza psíquica através da água, através desse líquido
positivo, que era um líquido comum, e agora é um remédio. Então, de prova, com toda essa força de vibração, estamos nós aqui. Vamos, cada vez mais, nos dar esse abraço fraterno, nos conduzir, querer cada vez mais o bem ao próximo. E assim, nós temos já esse objetivo, porque nós queremos abençoar os nossos familiares, os nossos amigos e, principalmente, todos aqueles que estão filiados às casas espirituais, mas que ainda recente da vida enferma nas casas espirituais. Então, é nas casas espirituais que, nesse instante, nós comunicamos e pedimos esse serviço que possa trazer para os irmãos a harmonia, as felicitações espirituais. Então, assim, agradecemos e vamos contar com o apoio desses irmãos também para a segunda parte daqui a pouco, e já no preparo, se for possível, da condição mediúnica para aqueles que aqui estão poder desenvolver, poder narrar, poder trazer para nós o conhecimento. Com essa paz interior, com essa caminhada na direção cada vez mais da luz, assim nós sentimos a alegria e a harmonia desta companhia, desse bem-estar, dessa força espiritual. Assim agradecemos e vamos dar cada vez mais ênfase à espiritualidade no nosso plano de estudo, que assim seja. Que a paz divina possa dar continuidade a nós no nosso estudo, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos agora para o Livro dos Médios, ler a pergunta, o subitem 15 da pergunta 220. Estamos na segunda parte do capítulo 17, da formação dos médiuns. Então, item 220, subitem 15. Cadê o 15? 15. As pessoas que desejam muito escrever como médiuns e que não... As pessoas que desejam muito escrever como médiuns. Estou entendendo, já entendi. E que não o conseguem, poderão concluir daí alguma coisa contra si mesmas, no tocante à benevolência dos espíritos para com elas? Isso é pergunta, né? É, pergunta. Resposta: não, pois pode-se dar que Deus lhe acha negado essa faculdade, como negado tenha o dom da poesia, da música. Porém, se não forem objeto desse favor, podem ter sido de outros. Então, essa é a pergunta e a resposta do Livro dos Médiuns. E vamos agora, o Miramês vai dar aqui o pitaco, como diz o Erlei, o pitaco dele aqui, né? Então, estamos no Filosofia da Mediunidade, no capítulo 48, Desejo de Escrever. Alusivo aqui a essa pergunta 220, subitem 15. Isso é muito interessante, pelo seguinte: o indivíduo, ele tem que saber qual a intenção dele em querer ser o médium, porque médium é aquele que carrega o peso do piano, mas ele tem que saber que não é o peso material, mas sim um peso, uma carga espiritual, de que o indivíduo, para poder carregar esse peso, ele tem que se lapidar, é o contrário. Não é se preparar para carregar o pesado, mas sim para carregar o importante. Então, quer dizer, acho que... Não, mas Erlei, para ser médio, tu não precisa se lapidar. Para ser bom médio, aí você precisa se lapidar. Nós acabamos de ouvir ali ainda há pouco ali. A mediunidade simplesmente é mais um sentido que você tem. Não precisa ser isso tudo para você ouvir, falar. Claro que você se aperfeiçoando, você vai falar melhor. Isso. Entendeu? E a mediunidade seria também nesse sentido. É interessante. Aquela obrigação de que... É interessante uma médium, num programa que tinha na televisão, acho que era Mundo Maior que tinha, um programa desse, que é aquela Djanira, não sei o quê,
escreve livros e tudo, Janira. Aí ela falando que ela fez o curso lá com, esqueci o nome, que também tem muitos livros dele aqui. O nome dele é meio complicado, não é André, não, esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Aí estava fazendo um curso de médico e esse rapaz estava já se estressando. Por que você não escreveu aí? Aí, porque tinha que botar um papel, uma caixa, fazer alguma coisa, sabe? E ela escrever a mensagem. Aí ele já estava se irritando com a mulher, com essa Janira. Aí ela ainda falando no programa, ele era muito grosso. Armonde, não sei o que é Armonde. Edgar Armonde. Edgar. Aí, quer dizer, ele era muito grosso, mas ele foi lá contundente, e a mulher escreveu. Aí no final ele, e por que tu não fez isso antes? Eu fiquei com medo. Quer dizer, o cara tinha uma convicção que ela era médica e ela sabia que ia dar Eu fiquei assim, como é que um cara desse sabe, mano? Porque estava ele e estava outros ali. E ele já estava se estressando, tinha muita gente, não tinha só ela estava dizendo que tinha muito. Mas ele só estava com ela. Por que você não escreve? E por que... E ela narrando o episódio todo, eu fiquei, pô, como é que um cara desse tem essa sensibilidade, que sabe que ela sabe? É complicado, né? Aí vamos ver aqui o ponto de vista do Miramês. O desejo de escrever nem sempre é força da faculdade em despertamento. Pode-se ficar somente no desejo, por ter visto alguém exercitando esta mediunidade. E como quem vê, olha, muitas vezes, com um fundo vaidoso, enxergando a glória, sem observar os tropeços, acha que ele deve fazer o mesmo. É bom que todos saibam que mediunidade em função com o Cristo é trabalho, disciplina e sacrifício constante. Aí é que está. Por isso que é legal trocar mediunidade por aceitação. Que aceitação é trabalho também. Se conscientizar, né? A faculdade medianímica nasce com a alma quando é de missão. Uns a trazem como um embrião, que o tempo e o esforço próprio vão desenvolvendo até a maturidade. Quando dizemos que nasce com a alma, retifiquemos. Nasce com o corpo que ela vai revestir. Toda a força mediúnica ter raiz no corpo físico que o espírito domina. Não é coisa que se faz quando se deseja. É bênção de Deus aguardando dons espirituais. Acordando. Quando dissemos que nasce com a alma, retifiquemos. Nasce com o corpo que ela vai revestir, dada a força mediúnica ter raiz no corpo físico que o espírito domina. Não é coisa que se faz quando se deseja, é bênção de Deus acordando dons espirituais. O intercâmbio mediúnico tem uma escala numerosa, como qualquer outro dom, e vai se expandindo de modo que a vontade de Deus lhe proporciona. Vê se o raciocínio está certo. Então, o dom da escrita seria como, né? Depende do teu físico, né? Sim. Por exemplo, se fosse o da psicofonia, você tem que ter os órgãos vocais de acordo para que possa ocorrer esse intercâmbio do espírito desencarnado com o médium para transmitir. É isso aí? É um sexto sentido, um sétimo, um oitavo, né? É um sentido a mais. Como ver, como ouvir, só que tu tem a sensibilidade de ouvir a parte espiritual, coisa que a maioria não ouve. Ou ver a parte espiritual, coisa que outro não vê. Ou até projetar situações, né, de acontecimentos na frente. Então, me diga um negócio. Fala aí. O espírito, quando encarnado, ele já vem em si com o dom daquele preparo. Sim. Para poder executar vamos dizer assim, a mediunidade que já vem da parte espiritual, vamos dizer assim, não vamos arrumar rodeio. Mas o espírito já tem
aquele preparo, vamos dizer o seguinte, ele já vem com esse preparo. O perispírito dele já é trabalhado, vamos dizer assim, na própria gestação da própria mãe. E depois, quando, no momento certo do nascimento, daí vem adquirindo forças e mais forças, até chegar ao ponto de poder despertar para a espiritualidade já com um plano formado. Tem um livro de um espírita do Paraná, eu acho que está até aqui esse livro, eu não lembro da capa dele. Esse rapaz, aí ele coloca umas mensagens lá, que ele recebeu mediunicamente, mas é interessante que ele coloca que no ato sexual do homem com a mulher ali, o espírito reencarnante está ali na hora. A hora que o gameta masculino vai se encontrar, vai se unir com um gameta feminino, aquele espermatozoide que é escolhido entre milhões de espermatozoides é o corpo necessário e é escolhido pela vibração do espírito que vai reencarnar. O espírito, pela vibração dele, já vem o corpo mais além, perfeito para ele, para a encarnação dele. Foi uma explicação que eu nunca vi igual e que tirou muita dúvida como é que isso vem assim. Porque é muito fácil falar, Deus, manifesta isso, aquilo. É um dom, é isso. Ali ele já põe o científico com o espiritual, né? Mas, cara, nós ouvimos aqui há poucos dias aí num desses... Acho que foi da irmã do Vô mesmo, a informação de que a gravidez ela ocorre nos dois planos. Sim, vemos. Como é, Valdemel, a gravidez? A gravidez ela acontece no físico e no perispiritual. Primeiro certeza, no perispiritual, depois no físico. É incrível, né? É uma amarração muito complexa, né? É isso que eu ia dizer, é muito complexo, porque para entender isso aí, temos que vir no ABC, começar de baixo para cima para poder chegar nesse ponto e entender. É o que nós estamos fazendo. O intercâmbio mediúnico tem uma escala numerosa, como qualquer outro dom, e vai se expandindo de modo que a vontade de Deus lhe proporciona. Se não nasceste no mundo das formas com o dom de ser intermediário dos espíritos, não há nada que desmereça teus valores espirituais, pois abre-se outros que te possam engrandecer do mesmo modo. Eu até falo lá com a minha mulher, eu falo, eu frequento o centro, eu vou em outros centros, mas eu vejo gente que recebe espírito, dá comunicação e não se envolvem tanto no trabalho mediúnico. Como é que pode o cara receber a mensagem? Aí é a resposta. Está parecendo minha mãe, depois de muito tempo, ela, numa conversa comigo, eu dirigindo ela ali, aí ela falou um negócio que eu não lembro, eu falei, mãe, eu me admiro, a senhora recebia as entidades lá no centro, lá, botava roupa de santo, daqui a pouco a senhora estava com a criança ali, até me melecando a cara toda. Como é que a senhora fala uma coisa dessa? Carla, eu vou te dizer uma coisa, eu não sei nem o que eu recebia. Eu não sei nem se aquilo era meu ou não era meu. Falei, tá vendo? É a diferença do centro espírita para o centro de Umbanda, de Candomblé, que lá tem um estudo da mediunidade. É ali que você vai começar a dominar, sabe, a tua aptidão, a tua sensibilidade. Quando você não é educado, quem manda é o de fora. Aí ela, eu não sei o que eu tinha, porque ela estava começando numa igreja evangélica católica, um negócio desse. Eu falei, a senhora era da Coriba, como é que vai para a igreja evangélica? Que vai na contramão. Então a senhora não acreditava no que, onde estava. Porque primeiro a gente tem que ter, sabe, essa fé, a fé construtora. Não é fé, tá bom, todo mundo aceita, eu levanto a minha mão, eu aceito Jesus. Quer dizer, o que adianta levantar a mão e falar que aceita Jesus? Deixa eu te falar uma coisa. Na hora do desespero, meu amigo, onde que tu bateu e, aqui, toma um copinho d'água. Eu fui parar no centro de Candomblé, eu fui parar no centro Não, sim, mas aí você estava coagido. Tu estava coagido. Agora, por vontade própria... Valdemel, isso aí é muito fácil de entender. Muito fácil de entender. Por quê? Porque aquele elemento, pode ser eu, pode ser qualquer um de nós aqui,
que deixa se passar pelo que o Carlos acabou de mencionar aí, é porque não tem um conhecimento espiritual. Mas quem Não tem, tem ele não tem aquele progresso. Então, o que vir vai da balsa. Acabei de falar, Erlei, tem gente que está aqui, recebe isso aí pipoca para cá, para lá. Vamos continuar, senão a gente não vai ter nem a segunda parte. Deves ficar atento com o modo pelo qual usa teus valores da vida. Essa diversidade de dons é para que a humanidade tenha um todo e a observação nos mostre o valor dos outros. E ainda mais, que todos temos dons latentes a serem despertados. Falou todos, hein? O amanhã deverá nos mostrar essa realidade. Convém que a luta não pare, que o esforço próprio entre em sequência, visando o aprimoramento de todos aqueles dons aflorados como ferramentas de trabalho. Deus não nega faculdade a ninguém, mas chama seus filhos para determinada missão, de acordo com as necessidades espirituais de cada um. Não é preciso que tenhas desejo de ter essa ou aquela faculdade aflorada. Recebe com alegria o que o Senhor te deu e esforça-te no teu aprimoramento, porque o teu esforço vale muito. Ele é traduzido como gratidão da alma reconhecida. Jesus está no leme dos nossos destinos. Para que medo? Para que o medo? Não penses que te encontras desprezado, pois não há órfãos na casa do Pai. Jesus é o pastor que conhece todo o seu rebanho. Esquece, se queres te engrandecer em Cristo, a inveja dos teus irmãos, porque eles foram dotados de certos dons e os exercitam em favor do próximo. Observa tuas qualidades e faz o mesmo, que o mundo invisível sempre ajuda a quem trabalha para o bem comum. Se tens desejo de escrever e a escrita não te foi dada, usa do que possuis, trabalha nos teus pensamentos, na tua palavra, enfim, no teu amor, e serve sem esperar recompensa. Ajuda sem esperar a ajuda dos outros, perdoa sem esperar perdão, perdoa sem esperar perdão, faz caridade sem esperar trocas, de modo que a fraternidade possa invadir teu mundo interno e o céu da tua consciência, com esse comportamento, tornar-se-á um sol, cuja fonte é Deus. Se não tens mediunidade de escrever sob a influência dos espíritos, por que ignorar os outros dons? Ser médio do amor, da caridade, do perdão, da paciência, da fraternidade, da alegria, da honestidade e do trabalho, que estarás, talvez, mais elevado do que aqueles em que a inveja serviu de base para o desequilíbrio. Porque se torno a edificar aquilo que destruiu, a mim mesmo me constituo transgressor. Gálatas 2:18. Se torno a edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor. Aí ele finaliza: reconhecemos que fomos transgressores de boa obra. Conserta os teus desejos que estejam fora da lei e avança com Jesus em teus caminhos, que Deus estará dentro de ti, trazendo-te a paz. Nunca queiras ser aquilo que não vieste destinado a ser. Recebe o caminho com que Deus te abençoou. Que assim seja. Que assim seja. Hoje não tem nada a falar, né? Tem que estar muito esclarecido. Aí que eu olho para dentro de mim e vejo que ainda não sou ninguém e que tem uma montanha de coisa para me aprender. O problema são os evangélicos, né, Erlei? Não é problema, é alegria, pelo contrário. Eu gosto quando ele vem até a mim, e é difícil ter um dia, estou te falando sério, que eu não prego para essas pessoas, eu digo pregar a maneira, porque todo santo dia eles vêm a mim, todo santo dia. Hoje não veio porque eu não saí de casa,
Mas se eu sair caminhar, aquela própria pessoa que está me ajudando me dá motivo para isso, ou eles pedem. Quanto já me deu abraço, até chorando mesmo de alegria. E até mesmo pessoas de alto grau lá dentro da igreja, tudo já me abraçaram, tudo é que eu não conto tudo, tá entendendo? Mas é todo dia mesmo. É no trem, é no ônibus, é na barca, é onde eu estiver. Então quer dizer que eu já sei que essa missão está comigo, então o que eu tenho que fazer? Trabalhar. E como é que eu vou trabalhar? Estudando, prestando atenção aqui nesses estudos aqui, eu não enxergo, mas tenho que fazer o uso desse conteúdo, desse banquete, para mim poder distribuir. Nada mais, é simplicidade. É ao contrário do que pensa, eu tenho tanto amor, alegria nessa missão doada pelo Mestre, que eu não tenho essa mediunidade, por exemplo, de falar, de receber, vamos dizer assim, igual o nosso irmão aqui, Valdemir. Mas tenho, por outro lado, aquela missão de desembaraçar aquele irmão que está completamente com nó, de desfazer aquele nó, não, caminha por aqui. O camarada, essa semana mesmo... Ô, Erlei, o irmãozinho lá do outro lado deve estar te xingando, porque tu não quer dar espaço para eles falarem, Erlei. Tudo bem, então vamos à luta. Então, se não falar, a hora vai. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, desculpa a brincadeira, vamos agora nos harmonizar e tentar fazer um feixe aqui de pensamentos afinados. Mestre Jesus, que a vossa paz possa banhar todos aqui nesse recinto. Agradecemos por dar prioridade a que está nessa noite de sábado, agradável, temperatura gostosa, e aqui estamos necessitados de expandir consciência, de saber mais, de entender e se posicionar de uma forma ímpar, no meio de multidões e sozinho. Que cada um de nós possamos ser dono de si próprio, possamos trabalhar a aceitação, trabalhando a autoiluminação, o autoconhecimento. E por isso, só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa segunda parte de interação de encarnados com desencarnados, e que a paz seja resultante de tudo isso. Que assim seja. Que assim seja.
Falando umas coisas assim, umas palavras tão bonitas, eu não sei se eu consigo passar, né? Ele está dizendo mais ou menos assim, que do momento em que nós fomos criados, né, centelhas, e saímos da mão do Criador, até o momento atual, andando de orbe em orbe, quanto nós crescemos e quanto nós evoluímos. Que possamos nos sentir muito, 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 muito felizes, porque aqui estamos hoje sequiosos de conhecimento, de saber, não para aparecermos perante ninguém, mas para crescermos internamente, para realizarmos, para fazermos, porque nós fomos lá da centelhazinha até um momento que não sabemos quando, criados para a plena felicidade.
Então, nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos voltar à forma consciente, sair desse estado de meditação, de concentração, e vamos voltar a conversar com o nosso modelo e guia. Mestre Jesus, agradecemos por mais esse banquete espiritual aqui formado, que todos aqui, encarnados e desencarnados, possa ter se saciado desse pão da vida, dessas informações que amplia o nosso horizonte, que amplia a nossa forma de ver, e que possamos ter atitudes mais condizentes com o que recebemos aqui. Essa energia em forma de conceito, em forma de postura, em forma de luminosidade. Que a paz possa ser uma realidade na consciência de todos. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. É mais um dia, mais uma gratidão. Nós temos aqueles que querem, né, o complemento da aula amanhã, e nós temos que notar em nós mesmos essa boa, essa ótima irradiação às forças superiores, para que nós possamos estar sempre em comunhão com o paralelo, que são as forças do bem. Então, nós estando de bem com essa força, nós estamos com tudo, nós estamos com um banquete servindo a toda hora. Então, dela, nós procuramos um recurso celestial, cósmico, para a nossa caminhada, para que nós possamos sempre objetivar aquilo que vem para o nosso cardápio espiritual. E o que é o nosso cardápio espiritual? Nós fazemos oração, nós fazemos a limpeza psíquica, é o bem-estar familiar, é o bem-estar do próximo. Cada próximo que chegar até nós, ele vem sempre chegando com um objetivo que nem ele sabe. Ele quer ouvir, ele quer mudar, mas não sabe às vezes como. Vai procurar esse recurso e vê em nós, de espírito para espírito, um recurso ali que ele pode pegar uma brecha, quem sabe, até para ser um melhor do que nós. Quantos tempos esses irmãos às vezes estão na peleja, na vida, querendo essa melhora. E nós estamos aqui para quê? Para trabalhar. Nós estamos aqui para o máximo. Cada vez mais nos procurar melhorar, executar essa limpeza psíquica, jogando todo o lixo humano, todo o lixo impróprio, para que nós possamos estar em vida plena espiritual. É um banquete? É. Total. Nós estamos caminhando devagar, mas nós temos que ter essa certeza de que vamos lá chegar, fazer o bom uso da experiência espiritual, de tudo quanto nós estudamos até agora e já adquirimos, irradiando, orando, se possível for, nas horas, no momento certo. Que a paz divina esteja com todos nós, que assim seja. Que assim seja. Mais um sábado. Rapaziada aí também. Senhor. Tem um recadinho aqui também. Tem? Mandei esse pessoal, isso está todo mundo bem. E aí, seu Pedro? Hoje a tosse não pegou muito não, né, seu Pedro? Olha, seu Pedro e as balinhas. Dona Emília, tudo bem, Dona Emília? Dona Denise? Dona Iraci? Manel? Erlei, não precisa nem perguntar, que já cobriu a cota. Eu e o Erlei já cobrimos a cota aqui. Fala, Valdemir. Tá bom?
reflexão sobre o Dia das Mães, que são todos os dias. Mãe, divina missão. As nossas almas queridas que se dispuseram à maternidade, à nossa gratidão. As mães da carne, as mães do coração. Que Deus as abençoe. É um recadinho de Rosália.